Tá, você tem um teste de ligar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à primeira live coordenada pelo Centro de Apoio Operacional Civil do Ministério Público do Estado do Pará. Meu nome é Luziana Barata Dantas, eu sou promotora de Justiça e coordenadora do CAO Cível. Pois bem, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença dos nossos convidados, doutora Leane Fiuza de Mello, doutora Alexandre Tourinho, doutora Josineide Pamplona, doutora Nena Pinheiro, que aceitaram o nosso desafio de estar juntos conosco hoje, para que possamos trazer esse tema de tanta relevância para os operadores do direito e também para a sociedade. Antes de iniciarmos o tema da live propriamente, vamos só lembrar, senhores, que o Ministério Público está atuante, nós não estamos parados em casa, nós estamos trabalhando com acesso remoto. Então, qualquer denúncia, qualquer situação que queira ser noticiada ao Ministério Público pode ser feita através dos nossos canais de atendimento, inclusive do nosso site, mppa.mp.br. O tema de hoje, da nossa live, é a alienação parental e seus contornos durante a pandemia do Covid-19. Todos estamos vivendo um momento único, não é? Um momento muito especial, muito diferente, em vários sentidos, de podermos conviver com nossas famílias e formarmos novas relações, formarmos novos paradigmas de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, um momento muito difícil, pois sabemos da situação de saúde das pessoas, sabemos do perigo que todos nós estamos correndo. Ocorre que esse confinamento faz com que nós tenhamos situações difíceis em relação aos grupos mais vulneráveis, em relação a mulheres, em relação a crianças e adolescentes, que muitas vezes são vítimas de violência dentro de casa, que é o local onde eles deveriam estar protegidos. Então, nossa live de hoje vai trazer esses aspectos da alienação parental, que é um desses institutos jurídicos que precisa ser feita, sobre o qual precisa ser feita uma releitura a partir das normas de saúde pública, dessas novas normas sanitárias, para que nós possamos entender, nós, enquanto sociedade, enquanto operadores do direito, de que forma vamos compatibilizar essas novas normas com princípios, como um princípio fundamental de proteção da criança e do adolescente. Então, hoje nós estamos trazendo aqui alguns questionamentos que durante a live tentarão ser respondidos pelos nossos participantes, como, por exemplo, se diante do isolamento social, e levando-se em consideração as regras de contingência, quais seriam as condutas dos pais em relação às crianças que têm convivência biparental? Ou então, como amenizar a falta de contato pessoal com um dos pais? Como compatibilizar regras de isolamento com a guarda compartilhada e evitar a alienação parental? Que ferramentas os operadores do direito terão a partir de então para lidar com essas novas realidades de comportamento social durante e no pós-pandemia? Temos algumas regrinhas sobre a nossa live de hoje. Uma delas é o tempo de cada participante. São 10 minutos para que cada participante possa falar sobre o tema e após teremos os debates com o público. O público poderá realizar perguntas através do nosso chat no canal do YouTube que serão repassadas para os nossos debatedores ao final da explanação de todos. Então, é agora, com muita honra, que eu anuncio a nossa primeira participante, doutora Leane Barros Fiuza de Mello, que, na verdade, dispensa apresentações. Doutora Leane é membro do Ministério Público do Estado do Pará desde o ano de 1992. Atualmente, exerce o cargo de coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. Ocupa o primeiro cargo na Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais. Atua como promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Belém, com atribuição na seara do sistema socioeducativo. É especialista em Direito Ambiental e Políticas Públicas, mestre em Instituições Jurídicas Políticas pelo UFPA. Cursou em 2005 o período integral de docência do curso de doutorado em Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, professora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado do Pará, professora da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, professora da Escola Superior de Advocacia, OAB, Pará. Membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente. Doutora Leane, boa noite. Obrigado pela senhora ter aceito o nosso convite. Boa noite. Essa temática que hoje está sendo discutida nessa live, ela é muito importante, porque num momento em que as regras de convivência social
estão sendo completamente modificadas em razão dos riscos da pandemia, de contágio da Covid-19, e esse confinamento domiciliar, esse isolamento que está sendo nos imposto para exatamente prevenir a questão da crise sanitária, termina por acirrar diversos problemas relacionados à violência contra, como você bem mesmo disse, determinados segmentos sociais que são mais suscetíveis ou vulneráveis a sofrer violência, entre os quais se inserem as crianças e os adolescentes. Sobretudo no que tange à infância, a problemática da alienação parental ela é mais séria, até porque a própria síndrome da alienação parental, que já é uma patologia que já foi diagnosticada no âmbito da psiquiatria, que é a doença decorrente da atitude que nós designamos hoje, até no próprio âmbito legislativo de alienação parental, vai importar num grave prejuízo ao desenvolvimento da saúde psíquica, afetiva de uma criança, que vai, logicamente, produzir danos para o resto da sua existência. Não que os adolescentes também não vivenciem episódios de alienação parental, mas quando tem a idade da criança, pior a problemática e maiores os agravos. Falar da alienação parental, necessariamente, no que diz respeito a essa proteção constitucional que é direcionada ao público infanto-juvenil, que é a minha seara específica de conhecimento, de formação técnico-científica, importa em, mais uma vez, recordar os princípios constitucionais que balizam essa questão, a começar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que vai englobar necessariamente a garantia de uma vida saudável em família e ao desenvolvimento adequado de uma criança e de um adolescente. Não se pode falar em dignidade de criança e adolescente se não houver a garantia dessa vida, desse desenvolvimento saudável no âmbito familiar e comunitário, conforme estabelecido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Um outro princípio constitucional que é fundamental na análise de todos os casos concretos, na análise dos processos, daquilo que foi encaminhado ao sistema de justiça no âmbito do contexto da alienação parental, diz respeito também ao chamado e declamado princípio da paternidade responsável, consagrado no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, onde o legislador constituinte, depois de anunciar que a família tem especial proteção do Estado, ela se funda nos princípios da dignidade da pessoa humana, que eu referi ainda há pouco, como da paternidade responsável e do planejamento familiar, de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos educacionais científicos para o exercício pleno desse direito, direito-dever parental, vamos colocar assim. A paternidade responsável ela tem muitas nuances. Vamos dizer que a gente tem, de um lado, tanto o abandono parental. No Brasil, lamentavelmente, nós não temos essa cultura da responsabilidade, sobretudo por parte dos genitores, em muitas famílias, em relação a muitas crianças. Então, é o outro lado da moeda. Enquanto na alienação parental a gente vislumbra uma disputa odiosa entre os genitores e outros parentes, porque, dizer, eu acho que os sucessores vão bem salientar isso, a alienação parental não se restringe apenas aos pais e mãe, mas também pode se estender aos avós, a outros familiares, ou a pessoas que tenham, sob sua responsabilidade, crianças e adolescentes, exatamente no sentido de afastar ou de prejudicar um outro familiar dessa criança ou seus genitores. E o outro lado é quando, de fato, ocorre, por exemplo, o abandono afetivo, o abandono material. Quantas crianças, a começar pelo seu registro de nascimento, não têm o assentamento da paternidade? E muitas das vezes leva uma vida inteira para reconhecer, por mediações judiciais, e mais do que o reconhecimento jurídico da filiação, da inscrição do assentamento da paternidade no seu registro, mas a busca por uma vida inteira de afeto e de amor. Então, falar no direito fundamental de uma criança e adolescente, que também está esculpido na Constituição Federal, no artigo 227, que garante a proteção integral a crianças e adolescentes na plenitude dos seus direitos fundamentais, é falar também desse direito essencial de todo ser humano, do direito à filiação, do reconhecimento à filiação, do direito a ser criado no seio da sua família de origem, salvo quando isso não for de fato viável, nas hipóteses de exceção legais, e o direito a ser criado no ambiente de afeto, no ambiente de cuidado, no ambiente de proteção.
que é dever de sua família, sobretudo dos seus pais, na forma do que está disciplinado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas normas internacionais. Nesse contexto do isolamento, do confinamento, nós vamos perceber, então, nitidamente, que afloram os aspectos mais negativos, em que muitas das vezes se desenvolvem essas relações parentais. Então, vai ser recorrente, ou já está sendo recorrente, lamentavelmente, o argumento, muitas das vezes, da pandemia para que, eventualmente, um genitor prejudique o genitor no tocante ao direito que é bom que se frise, o direito fundamental da criança e do adolescente a conviver em garantia de igualdade com ambos os seus genitores, os seus responsáveis legais. Na verdade, o que se vê na disputa dos processos de direito de família, de alienação parental, é como se tivesse em jogo o direito dos pais em conviver com os filhos. Na verdade, o interesse superior da criança e do adolescente é que tem que ser a tônica da decisão, inclusive que pode importar em sanções jurídicas para ambos os genitores. Muitas das vezes, a guarda de uma criança, a doutora Josineide depois vai ter um momento dela, muitas das vezes a guarda de uma criança, por parte do magistrado, é direcionada não ao pai e à mãe, mas a um terceiro, a um parente, ou a um terceiro que nem vínculo familiar possa ter com a criança, que demonstre ter um maior poder de afeto, de cuidado e de guarda que aquela criança merece, no seu contexto, na sua realidade de vida. Então, também essa questão do mito, né, de que não, é a mãe que naturalmente tem a vocação para permanecer a maior parte do tempo com o filho. Isso são tudo, na verdade, construções históricas, construções que foram sendo criadas ao longo da história da humanidade e que desvirtuam, muitas das vezes, a real interpretação que deve ser concedida ao direito de uma criança e de um adolescente de ser educado sem qualquer forma de tratamento cruel ou degradante. A Constituição Federal ela é muito firme quando ela diz que é dever de todos, da família, da sociedade, do Estado, de colocar a salvo crianças e adolescentes de qualquer forma de opressão, de crueldade, de maus tratos e de violência. E é essa no meu entendimento, a chave de qualquer interpretação, de qualquer análise, numa situação envolvendo imputação de alienação parental em relação aos direitos fundamentais, violação de direitos fundamentais de uma criança e adolescente. A gente, já acho que meu tempo já está finalizando. 1 minuto? Me controla. Bem, a gente verifica muitas das vezes, eu que atuo também, tatuei, né, ao longo da minha carreira, com relação ao enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, que é uma das piores formas de atentados contra a dignidade infanto-juvenil. E, em algumas situações, existe a falsa imputação do cometimento de abuso sexual relativamente aos genitores, geralmente é contra o genitor, e que vai sacrificar a convivência, vai produzir efeitos gravíssimos com relação a essa estrutura familiar. O imputado, né, que vai sofrer essa falsa acusação, ele termina por ser afastado, distanciado da criança por uma questão de prevenção, por se considerar que se há indícios, se há hipóteses de violência sexual, o mais importante é que imediatamente se tome adequadas medidas de proteção, mas que são aspectos que têm que ser considerados. Então, recorrentemente, nós nos deparamos com situações de falsas imputações de violência sexual com a intenção da prática de alienação parental, com a intenção de afastar um dos tutores. Nesse contexto também, na pandemia, já finalizando, com relação à necessidade de uma escuta adequada. Então, nos processos também judiciais envolvendo alienação parental, é importantíssimo a ênfase na escuta da vítima, que é a criança ou adolescente, por um profissional que tenha capacidade para efetuar essa escuta. Por isso que hoje, na legislação, a gente tem a nova legislação da escuta protegida de crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Existe todo um protocolo científico para que exatamente se extraia a verdade do relato de uma criança em relação a uma situação que está sendo noticiada de violência, sendo ela vítima, sendo ela testemunha. Mas, em suma, eu entendo que o sistema de justiça ele vai ter que se aprimorar cada vez mais, sobretudo nos mecanismos, e agora o grande desafio é
a realização das audiências, a realização dos atos processuais, das perícias que têm que ser realizadas à distância, por meios remotos, e que propiciem todos esses direitos, tanto no âmbito da responsabilização eventual do alienador, como no âmbito da garantia dos direitos. Repito, para mim, que tem que ser a ênfase dos direitos das crianças e dos adolescentes a viver num ambiente saudável familiar e a conviver em igualdade de condições com os seus genitores e demais parentes próximos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Leane, excelente suas colocações. Inclusive, essa situação que você colocou de que que é lugar comum, na verdade, se pensar que muitas vezes é direito do pai ou da mãe ter a convivência com a criança, quando, na verdade, a leitura é a contrária. O direito fundamental da criança que tem que vir em primeiro lugar, né? Essa proteção integral à criança. É direito dela ter a convivência com ambos os pais e de forma equânime, se possível. Então, agora, durante a pandemia... Não, pode falar. É que, na verdade, é isso, é uma mentalidade de uma legislação que já foi superada, do menorismo, em que crianças e adolescentes eram destinatárias de medidas. Hoje, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais. Perfeito. Mas muita gente não faz essa leitura ainda, porque ainda raciocina pela lógica do sistema anterior. É verdade. Então, vamos passar agora a nossa próxima debatedora, participante, convidada, que eu agradeço a presença desde já, a doutora Nena Pinheiro. A doutora Nena, que é advogada, Nena Salles Pinheiro, advogada familiarista, vice-presidente do IBDFAM Pará e presidente regional norte da interiorização de núcleos IBDFAM. Doutora Nena, boa noite, a senhora está com a palavra. A Nena ainda não ativou o áudio dela. Nena, você está sem áudio. Ok? Primeiro eu quero dizer da minha alegria inenarrável, e eu brinco que essa palavra inenarrável é minha, porque o que Nena não pode narrar. A alegria de ter sido convidada pelo Ministério Público do Estado, pela doutora Luziane, é um prazer muito grande estar aqui com vocês debatendo essa matéria tão delicada. A minha experiência como advogada familiarista me indica que as questões que dizem respeito à guarda, elas não finalizam com as sentenças homologatórias de acordo e muito menos com as decisões definitivas. As questões podem se manter no judiciário ad eterno, né? Com retornos e voltas, sempre judicializando o cotidiano. Nesse momento, nós estamos numa situação em que o Brasil não sabe exatamente como aplicar a guarda compartilhada. Nesse momento, não. Eu quero sair um pouquinho da pandemia. Antes da pandemia, nós não sabemos de que maneira aplicar a guarda compartilhada. Somos o único país que temos 2 leis de guarda compartilhada. A primeira, que introduziu a guarda compartilhada no ordenamento jurídico, de forma não obrigatória, sem dizer exatamente de que maneira deveria ser aplicada. Aí, a jurisprudência veio no sentido de dizer, se os pais não se entenderem, então é melhor não aplicar a guarda compartilhada. Daí que surgiu uma série de mães, e eu vou usar mães, que a maioria é mães, exatamente pelo que a doutora Leane acabou de colocar, por uma questão histórica, etc. e tal, começou a criar conflitos para impedir a aplicação da guarda compartilhada. Eu mesma, como advogada, por inúmeras vezes recebi mães dizendo, doutora, eu vou brigar, vou dizer que eu não me dou bem com ele, exatamente para o juiz não aplicar. Como eu tenho um princípio ético com relação a essa questão do direito familiarista, eu tenho a obrigação de orientar, mas, infelizmente, nem todos pensam dessa maneira, né? Porque o advogado ele é parcial na defesa dos seus casos, diferentemente dos senhores, né? Que têm uma visão direta às crianças, né? Bem imparcial nesse sentido. Pois bem, então, nós estamos numa situação hoje que a guarda compartilhada é dividida em guarda jurídica e guarda física. A guarda jurídica ela é igualzinha à guarda que advém o exercício do poder
parental. A guarda jurídica é aquela que advém do poder parental, repito. Não altere em nada a aplicação da guarda compartilhada ou da guarda unilateral, porque aquele genitor que não obteve a guarda compartilhada, ele exerce todos os direitos sobre a criança, inclusive para que sejam suspensos os seus deveres e direitos, faz-se necessário uma ação judicial, com instrução, provas para verificar a impossibilidade daquele pai ou aquela mãe exercer o poder parental. Pois bem, aliado a isso, nós temos a guarda física. É esta guarda física que não se sabe como ela deve ser aplicada. Então, se escolhe uma vez na semana, de 15 em 15 dias, como vai ser isso? Não se sabe. Por quê? Porque não há uma regra para isso. Quem tem que definir isso são os pais, aplicando uma rotina. Qual o filho que não tem interesse de conviver com o pai ou com a mãe? Claro, todos querem conviver de modo igual, salvo exceções de situações específicas que a gente não vai entrar nas exceções da regra. Mas o normal é que haja essa duplicidade de referência parental para a criança. Então, diante desta situação, vem a pandemia e o judiciário é obrigado, de supetão, a suspender todos os prazos, suspender todas as audiências e aquelas pessoas que estavam já protelando uma situação de solução no que diz respeito à questão da guarda física, estão abusando, estão se aproveitando dessa situação. E no início da pandemia, o que aconteceu na maioria dos estados, não falo só pelo meu, eu falo pelo Brasil, foi que os juízes estavam com a tendência de suspender imediatamente a visitação. Estava acontecendo tal qual na violência doméstica, onde a mulher chega e diz, fui agredida, injuriada, caluniada, o juiz imediatamente defere a medida protetiva por uma questão de segurança, porque se aquela mulher vir a morrer por agressão do seu ex-namorado, ex-marido, o juiz vai ter uma responsabilidade civil. Então, defere a medida protetiva por uma segurança, a mesma coisa aconteceu com as crianças. Aquela que foi lá pedindo para suspender, defere a medida por uma segurança da própria criança. Só que esse tempo está se